Porque assim, muita gente fala, né? Tem que fazer gestão de pessoas. Tá, mas o que é gestão de pessoas? As pessoas falam assim, eu tenho medo de falar em público. Ninguém tem medo de falar em público. As pessoas têm medo de falhar em público. Pergunte pra você, qual é o teu maior medo hoje? Quando a gente pega, né, cases de sucesso, tu sempre vê fracassos. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do ScalcoCast, podcast para quem é do ramo da alimentação, quem quer crescer, quem quer escalar, quem quer avançar. Esse aqui é o teu podcast. E eu tô aqui com ela, a incrível, a estupenda, a extraordinária Sandra. Seja muito bem-vinda, meu amor. Obrigada, meu amor. Meu Deus, quantos elogios. Eu amo, né? Então, bora lá. Amor, para esse episódio de hoje eu trouxe um tema que é algo que eu venho pensando há alguns dias, isso está na minha cabeça, e aí, como eu não consegui resolver 100%, eu trouxe para a gente conversar aqui, para a gente bater um papo sobre isso no podcast. Que é o seguinte, por que alguns prosperam e outros não? Qual que é a diferença entre 3 pontos? Quem cresce, quem estagna e quem quebra? O que tem de diferença entre esses 3 empresários aqui? Alguns crescem, outros ficam estagnados e não saem muito do lugar, e outros quebram. Por que uns prosperam e outros não? Então, sobre isso que eu quero falar nesse episódio de hoje. Vamos trocar uma ideia sobre isso para a gente trazer alguns insights, alguns direcionamentos. Não, eu tenho um roteirinho aqui, né? Eu tenho uma base aqui para a gente falar. Vamos discutir isso ao vivo. Exato. Vamos começar então. É até interessante, né? Porque é algo que às vezes a gente não quer nem parar para pensar, né? Mas muito bom. Vamos lá. Primeira coisa, tu acha que prosperar, ter resultado, é mais sobre ter as estratégias certas ou sobre mentalidade? Para mim, ao longo desses anos, é sobre mentalidade. E essa seria, porque a minha próxima pergunta é, qual que foi a maior chave para ti na nossa trajetória para a gente conseguir alcançar os resultados que até aqui a gente alcançou? Como assim? A maior chave da... O que foi o maior diferencial? O que foi a principal coisa que nos fez sair de uma Kombi sem funcionário, eu e tu cozinhando, e hoje quase sem colaboradores, e o negócio crescendo e avançando? Buscar me conhecer. Quem eu era, né? O que eu carrego, quais são as minhas travas, o que eu tenho de trauma. Isso, para mim, foi a minha grande virada. Porque aí eu consegui entender o que é fazer gestão. Porque, assim, muita gente fala, né? Tem que fazer gestão de pessoas. Tá, mas o que é gestão de pessoas? Eu sei que foge um pouquinho do tema, mas é que isso é algo que a gente também não se questiona muito, né? O que é gestão de pessoas? A primeira coisa, gestão de pessoas, é você saber fazer a tua gestão. Então, esse me conhecer, entender, buscar minhas fortalezas, as minhas fraquezas, o que é o melhor da Sandra, o que é o pior da Sandra, onde é que a Sandra tem que estar. Esse, para mim, foi a minha grande virada. Perfeito. E que me fez eu querer ter mais lojas. Porque também, até então, a gente tinha, né, e foi crescendo com o negócio, mas com muitas dores. E aí, eu nem pensava assim, eu quero ter mais lojas. Não, porque era tanto sofrimento que eu só pensava, tem que dar conta dessa. Eu só preciso dar conta dessa. E aí, quando a gente teve essa virada de buscar esse conhecimento, aí o mundo se abriu. Aí a gente viu que, peraí, né? Dá para ter mais lojas, eu quero ter mais funcionários, eu quero ter mais gente. Perfeito. Então, tu falou, e agora? Vai ter que decidir agora? Não, eu escrevi algumas coisas aqui que me veio, que eu coloquei algumas características de que diferenciam. Quem cresce, quem estagna e quem quebra. Então, se você não está dirigindo, pega o papel, pega a caneta para anotar. Eu fiz uma lista aqui de cada uma delas e aí, com base nisso, depois a gente vai debatendo, tá? Então, eu vou ler aqui de forma corrida. Então, características de quem cresce, características práticas. Crença forte, a crença que acredita que vai dar certo, mesmo quando ainda não tem os recursos. Então, não importa em que momento tu tá, em que situação tu tá, se tu tá que nem nós numa Kombi, tá muito no começo, tá você e mais um funcionário, ter a certeza que
vai dar certo. Mesmo que você não tenha recurso, você acreditar que vai dar certo. Isso aqui é uma característica muito forte de quem cresce. Outra, execução disciplinada. Aplicar o que aprende, não só consumir conteúdo. Porque eu vejo muita gente que talvez seja você, que está aqui no meu podcast, está lá no podcast do outro, está lá no vídeo do YouTube do outro, vai lá na imersão do outro, mas não aplica nada. Não vai crescer. Então, execução disciplinada. Aplicar o que aprende, não só consumir conteúdo. Próximo, planejamento mais ação. Equilibrar a ousadia com números. Não se lançar totalmente no escuro, porque eu vejo que tem gente que quer crescer e se lança 100% no escuro. Só que, por um outro lado, também tem quem planeja e não se lança. Então, esse equilíbrio entre planejamento e ação, ousadia com planejamento. Se planejar demais, não executa. Se executar sem planejamento nenhum, também se dá mal. Então, esse equilíbrio. Outra coisa, aprende com os erros. Ajusta rápido e não repete os mesmos erros. E outra, forma time. Não tem como, né? Não tenta carregar tudo sozinho. Delega e desenvolve líderes. Então, essas aqui são as características de quem cresce, tá? Agora eu vou passar para as de quem estagna. Falta de fé plena. E a fé que eu estou dizendo é a fé no negócio, porque como empreendedor, você pode até não ter religião, não ter nada, mas você tem fé. Que você tem fé, eu tenho certeza. Se você não tiver fé, tu nem levanta da cama. Não, e tu nem teria montado um negócio, né? Porque a fé, ela precisa para tu acreditar naquele produto que tu sai para vender, que tu montou aquilo, é a fé. Isso é fé. Então, quem estagna, a primeira característica é essa falta dessa fé plena, assim. Porque estuda, tá aqui ouvindo, até tenta, mas sempre acha, mas aqui na minha cidade não funciona, mas aqui é mais difícil. Então, acredita desacreditando. Então, se não tiver essa fé plena, vai estagnar. Outra coisa, execução pela metade. Começa... Pode falar. Voltando nessa fé, amor, é aquela fé que você não precisa ouvir ninguém dizendo que vai dar certo. É você não, é interna. Internamente é isso aí. Boa. Ó, esse é o ponto. A fé, ela é de dentro para fora e não de fora para dentro. Exato. Não é os outros dizer, tu vai conseguir, tu pode, tu é capaz, você vai conquistar. Não. É vindo de dentro de você. É uma certeza que vem de dentro. Porque você tem que saber que vai ter gente que vai apoiar e gente que não vai apoiar. E aí é essa fé que vai te conduzir a dizer, não, eu sei e eu vou e eu acredito e determina isso. Exato. Outra característica de quem estagna, execução pela metade. Começa, mas não conclui. Deixa as coisas inacabadas. Começa uma mentoria, não termina. Começa um curso, não finaliza. Começa a implementar um processo, para. Começa a trazer uma novidade no restaurante, não faz mais. Começa a dar treinamento para o colaborador, para. Começa a fazer reunião de liderança, depois não continua. Falta de disciplina. Falta de disciplina. Então, essa execução pela metade. Outra coisa, acomodação no faturamento atual. Pensa, já tá bom, para quem é um próximo nível, desse jeito já tá bom, já é a característica clara aqui de quem vai estagnar. Outra coisa, medo do risco calculado. Prefere não tentar arriscar e perder. Tipo aquela história, né? Melhor um pássaro na mão do que dois voando. Então, se agarra muito ao que já conquistou, e não abre os olhos que poderia conquistar ainda mais. E outra característica de quem estagna, clássica, faz tudo sozinho. Não investe em formar time, não treina pessoas, centraliza tudo em si. E as características de quem quebra, amor. Descrença total. Aqui é a mentalidade de vítima. Isso só dá certo para os outros. Ouve o Rafael falando aqui no podcast, não, mas isso só dá certo lá para o Rafael. Para mim é impossível. Então, assim, é a descrença total, sabe? Tudo ele é vítima. Não, é porque o governo isso, é porque o funcionário é difícil, não, porque aqui a minha rua mudou o trânsito, é porque tinha um negócio aqui agora não... Tudo ele é vítima. Tudo para ele é mais difícil, tudo para ele é ruim. Então, assim, essa pessoa vai quebrar. Se você, essa pessoa, já começa a mudar essa atitude, senão você já está fadado ao fracasso. Outra coisa, ou não faz nada ou faz tudo. Olha isso aqui. Paralisado pelo medo ou afobado abraçando qualquer oportunidade. Ou ele começa a retrair, diminuir, corta custo, diminui com medo de não quebrar e acaba quebrando. Ou é ousado demais, sem planejamento, que abraça tudo que é oportunidade e acaba se dando mal porque depois não aguenta a pressão financeira, a pressão emocional, a pressão psicológica. Então, assim, ou faz tudo ou não faz nada. Isso aqui também é algo que vai te quebrar. Outra coisa, óbvia, falta de gestão. Não controla número, não sabe CMV, não entende fluxo de caixa.
Outra muito, muito poderosa. Ignora conselho. Salomão já disse há 3.000 anos, na multidão de conselheiros a sabedoria. E tem pessoa que quer fazer tudo com base só na sua opinião e não pergunta para os outros. Então, assim, não aplica nada e está sempre investindo em velhos hábitos. Ou até pede um conselho, mas... Ah, não, mas isso aí funciona porque é para ele. Duvida. Não acredita plenamente. E outra, queima energia e dinheiro. Abre sem planejar, cresce desorganizado e depois não aguenta o emocional e o financeiro. Então, essa aqui, para mim, são as características de quem quebra. Então, eu trouxe aqui, espero que você tenha anotado, senão depois volta nesse episódio, anota aqui as características de quem cresce, de quem estagna e de quem quebra. E aí eu te pergunto, amor, na tua visão, dentro disso que eu falei aqui, qual que seria aqui o primeiro sinal de um dono de restaurante que cresce? Com base em tudo isso que eu trouxe aqui. Tá, mas antes eu quero só vai falar lá. uma coisa. Eu ouvindo você falar, eu acho que assim, ó, a gente passou pela fase da estagnação uma época. Vamos voltar aqui. Ali, depois que a gente saiu da Kombi e montou o restaurante, o nosso primeiro em Balneário Camboriú, né? Quando a gente montou ali a loja física, que ele ficou maior, que a gente tinha já funcionários, ali a gente chegou num patamar que a gente deu uma leve estagnada. Uhum. Tu não acha? Porque entra muito nisso. E aí, dentro dessa estagnação, aí eu me vi muito assim, eu queria abraçar tudo e fazer tudo. E aí eu não montava time, eu não tinha ainda essa parte da gestão das pessoas, esse meu autoconhecimento, de entender que o negócio, né, poderia crescer ainda mais, que ele poderia, né, ter mais unidades. Eu acho que ali a gente entrou numa em alguns fase. pontos, né? Por exemplo, aqui, dos que eu trouxe aqui, a parte de fazer tudo sozinho, sim, não investir em pessoas e sim só achar que a gente dá conta. E a questão do acomodamento com o faturamento atual. Já em relação a começar e não acabar as coisas, eu acho que não. E a mentalidade de vítima, de na minha cidade não funciona, isso eu acho que também não. Isso não. Mas aí ali dá... Porque assim, e isso é importante eu trazer aqui, porque às vezes você vai dizer que eu não tô com todas essas características. E aí já diz, não, eu não. Só que tu viu, às vezes você não tá com todas, mas você tá com algumas. E isso começa a ser um sinal que se você não observar, você começa a estagnar. Ou pode ir indo para uma quebra. E uma coisa interessante é que eu trouxe 3 características, tá? Então, para quem tá me vendo aqui, ó, característica 1, 2 e 3. Só que, na verdade, ó, o insight veio aqui, são 5. Porque sempre tem o meio termo entre a 1 e a 2 e o meio termo entre a 2 e a 3. Exato. Então, não é que... mas eu escutei o Rafa falar que não, isso não é para mim, já rejeita. Não, peraí. Começa a refletir se de fato... né? Ou quando eu tiver com a da expansão, né? Por que alguns dão muito certo? Será que eu tô com todas essas características ou eu tô só com uma ou duas? Então tá faltando eu me preparar para buscar mais essas outras, porque o que me veio aqui quando tu falou fala de novo a primeira, a do crescimento. Crença forte, acredita que dá certo mesmo quando ainda não tem os recursos. Aí a parte da execução disciplinada, aplica o que aprende, não só consome conteúdo. Isso. O planejamento com a ação é equilibrar a ousadia com o se lançar também no escuro sem referência nenhuma. Aprender com os erros e ajustar rápido e formar time, né? Então, aí eu começo a observar e eu começo na minha cabeça, ó, isso aqui a gente já está executando, isso aqui, por isso que agora a gente está indo para um nível de expansão muito mais acelerado. Né? Então, nos últimos 2 anos, a gente deu uma acelerada no crescimento. Mas por quê? A gente está ajustando exatamente esses pontos. Sim. Então, observa, né? Você que está nos ouvindo, observa quais são os pontos, mesmo que você diga assim, eu tenho a mentalidade de crescimento, mas estão todos esses pontos, estão alinhados de fato? E é realmente isso que você está vivendo na prática? Porque para mim aqui veio uma virada aqui que eu pensei assim, peraí, eu tô com isso aqui, tá ok, agora é manter uma disciplina e uma execução constante para chegar naquela visão que a gente tem de crescimento. Sim. E por que tu acha que é tão difícil para os donos de restaurante achar que vai dar certo?
Por que que a maioria sempre acha que é mais difícil ou que com ele não dá, só funciona para os outros, para ele não funciona? E se tu quiser pegar também aquele outro extremo que é, tipo assim, quase alienado, que acha que tudo vai dar certo, que tudo é fácil e também se dá mal porque acelera demais sem estar preparado. Mas deixa eu te falar, eu ainda prefiro viver nessa fase mais do acreditar que vai dar certo do que viver desacreditando. Eu ainda prefiro apostar numa fé em que eu sei que vai dar certo. Não sei como, mas... E luto para isso, Sim. porque isso me faz ser muito mais ativa do que essa que eu fico, vai, não vai, eu tenho um pouquinho de fé, mas também qualquer vento forte já me abala, eu já fico, sabe, não acredito, a minha fé já diminui, então eu ainda prefiro ficar acreditando, sem duvidar. E aí vem também, amor, eu acho que isso é um amadurecimento ao longo do tempo, mas para nós entra a nossa fé mesmo espiritual, e aí nos faz também acreditar ainda mais, né? E buscar respostas em Deus para que de fato a gente esteja no caminho certo e no que Ele quer. Tá, e aí agora eu quero entrar num ponto que é o seguinte, para a gente trazer clareza aqui para quem está nos ouvindo. Como equilibrar, então, entre a prudência e essa coragem para conseguir prosperar de verdade? Nossa, forte. Eu quero que tu me responda isso. O que tu acha? Bom, então vamos lá. Como encontrar a prudência e a coragem para prosperar? A prudência, eu acho que ela vem até daquilo que eu falo, por exemplo, da questão da bandeira do Brasil, da ordem e progresso, né? Primeiro eu organizo, depois eu cresço. Se eu crescer para depois organizar, pode dar certo? Pode, mas eu coloco um risco maior nisso. Então, não tem jeito certo, não tem jeito errado. O meu jeito de pensar é, primeiro eu organizo e eu cresço. Organizo e cresço. O que eu quero dizer com organizar com crescer? Pô, eu vou montar uma outra loja com mais 30 funcionários. Cara, eu preciso ter já algumas pessoas alinhadas na minha cultura, processos muito bem desenvolvidos, para deixar essa loja aqui andando e poder botar pessoas da minha confiança na próxima. Não é que eu vou estar 100% organizado, que vai estar tudo perfeito. Não. Conforme vem o crescimento, vem uma desorganização. Mas o que eu quero dizer com a ordem antes do progredir é principalmente formar pessoas, ter pessoas ao teu lado. Então, a questão da prudência é essa questão de organizar, tanto de pessoas, tanto de conhecimento, porque uma coisa é tu liderar 20 pessoas, outra coisa é tu liderar 40. Então, tu precisa buscar mais conhecimento, tu precisa se autoconhecer mais, tu vai precisar desenvolver um novo nível de gestão. Então, por exemplo, na nossa visão aí, chegar em 20 condomínios até 2034. Cara, 20 lojas. Se a gente botar aí, vamos fazer uma conta que a gente tenha 30 funcionários por loja. Se fosse 10 lojas, seriam 320 lojas, 600 funcionários, tá certo a conta? Acho que é isso, né? 600 colaboradores. Hoje, a gente lidera quase 100. Liderar 6 vezes mais, eu vou precisar aprender... É outro jogo. Eu preciso aprender outras ferramentas, outras estratégias, outros conhecimentos, ter outras pessoas no time, criar novas estruturas. Eu preciso me capacitar para isso. Então, a prudência... ela vem disso, de eu estar me preparando, estar me capacitando para estar preparado para esse crescimento que vem. A mesma coisa, a pressão emocional, por exemplo, do financeiro. Uma coisa é eu começar o mês tendo X para pagar, outra coisa com 20 lojas. Qual que é o custo? Normalmente um negócio de alimentação, 10, 15% de margem. Então tá, se são 20 lojas, quanto que vai faturar? Por exemplo, vai faturar, tô fazendo sem fazer conta, tá? Vai faturar por mês 15 milhões. Cara, se vai faturar 15 milhões, eu vou ter aí uns 12, 13 milhões só de custo por mês. Tu aguenta a pressão de começar o mês sabendo que tu tem 13 milhões para pagar? Será que tu aguenta? E aí, se tu não ajustar a mentalidade para isso... Exato. Então, a prudência, ela vem daí, de eu ir me preparando para as próximas fases. E a coragem, aí vem muito da questão da fé, inclusive espiritual. Cara,
eu sei que vai dar certo, eu tenho palavra para isso, Deus me falou, Deus me direcionou, eu tenho clareza, é isso que eu quero, eu acredito em mim, eu acredito no nosso potencial, eu acredito nas palavras que eu tenho e eu vou me desenvolver e eu vou fazer acontecer a coisa. Então, acho que o equilíbrio entre a prudência e a ousadia e a coragem vem disso. O amor, faz sentido? Muito. Não, o que tu falou faz muito sentido. Mas eu vejo uma coisa, dentro de histórias de empresas, de grandes nomes que hoje tem no mercado, nunca é uma linha só crescente. Uhum. Então, por isso que a gente fala tanto aqui de preparar o emocional, de estar buscando mais e mais conhecimento para saber jogar o jogo dos próximos níveis, porque senão tu acha que é isso aqui, né? Eu vou crescendo, crescendo, crescendo. Sempre crescendo. Não, vai ter horas que vai mudando, né? A curva ela vai fazendo isso. E até tem porque... momentos bons, momentos ruins. Exato. Então, por isso que essa fé de você acreditar e aí vem um momento difícil, mas você não perder ela e você buscar só adaptar e ajustar a tua mente para viver aquele processo. E quando a gente fala que aquele momento ruim ele vem, desde eu me lamentar, o que eu faço? Eu volto a olhar e ver o que eu estou fazendo de errado que está sob O que eu posso aprender com meu isso? domínio, exatamente. E o que eu estou aqui errando ou não olhando ou fazendo uma má gestão que está sobre o meu domínio. E não buscar me lamentar, porque eu vejo que os grandes conseguem ser tão grandes, porque desde se lamentar, desde murmurar, eles começam a olhar e ver, eu estou errando aqui, então vamos corrigir. Eu estou fazendo isso aqui, vamos arrumar a rota, vamos, né, fazer essa gestão de novo. Vou pegar e vou voltar a fazer aquilo que eu não faço mais só para dar uma olhada e ver se de fato está acontecendo. É se adaptar àquilo, só que nem sempre a pessoa quer. Né? Então, esse é um dos fatores que eu vejo que... eu sei, eu não aplico tanto, né? Fica só muito aqui e eu não executo, eu não aplico para ver se aquilo, de fato, é o que eu quero. Sim. E aí, trazendo o que tu trouxe lá no começo do episódio, né, de se autoconhecer, realmente eu acho que isso é fundamental, porque por mais que eu me prepare, às vezes tem coisas que eu vou aprender na prática, eu vou aprender na dor. Por exemplo, quando a gente passou pela pandemia, tu nunca ia imaginar que ia existir uma pandemia, que ia acontecer aquilo. No nosso caso, a gente teve que fechar um restaurante. Naquele momento, a gente achou que a gente ia quebrar, que ia acabar tudo que a gente tinha construído. Então, ali foi um momento que nos fortaleceu muito. E ali é o que eu falo, né? É a diferença do resiliente e do antifrágil. Porque tem as pessoas... aqui eu não tenho agora aqui, mas é o exemplo que eu dou da bolinha de ping-pong e da bolinha de tênis. As adversidades, as dificuldades, a gente vai passar no nosso negócio. E aí, quem que tu é? Tu pode ser a bolinha de ping-pong, que quando vem uma dificuldade, essa dificuldade te aperta, tu fica amassado para sempre e tu não volta a ter o estado original. Tu pode ser também a bolinha de tênis, que ela é resiliente, ela sofre o impacto, tu aperta a bolinha, mas ela volta para o estado natural dela. Ou tu pode ser a evolução disso que é o antifrágil. Tu passa pela dificuldade e tu fica ainda melhor do que tu era antes, que no nosso caso foi o que passou. Só que isso só passando. Isso só passando ali pelo fogo é que tu vai ser, de fato, testado e provado para ver onde é que tu tá. Mas se tu tiver muito fortalecido, fé, clareza onde tu quer chegar, se autoconhecer, mesmo numa dificuldade extrema, tu tendo certeza disso, tu avança. E tu me fez lembrar agora, nesse período ali, né, da pandemia, a gente já vinha buscando esse autoconhecimento. Sim. E tanto que uma das coisas que a gente teve que trabalhar foi muito o desapego. Foi ter que desapegar daquilo que não estava dando certo, daquilo que... Isso já foi mais difícil para mim naquela época. Isso, eu Hoje já vinha... é mais tranquilo. E eu já vinha nesse processo, tanto que aquele processo de desapegar... E aí, se você não está pronto para desapegar... Porque eu lembro que a gente poderia ter fechado o restaurante antes,
mas não conseguia, não queria dar o braço a torcer, e o que os outros vão falar, e o medo, e eu vou tentar mais um pouco e tal. Hoje eu vejo que não tá dando certo, eu fecho a operação tranquilo. Exatamente. Vai perder dinheiro? Vai, mas eu sei que se eu alongar eu vou perder mais ainda, então eu já consigo ter uma visão maior, tiro o ego da jogada, cara, tem que fechar, testamos aqui, não deu certo, vamos pra próxima, e tá tudo bem. E muitas pessoas, isso vira tipo um trauma que nunca mais quer empreender, que nunca mais quer ter um negócio, mas aí entra no... Mexe com o que você carrega e mexe muito com a questão de, vão dizer o quê? Eu fracassei. O medo do ser humano de fracassar é muito grande interno. Então, se você não lidar com essas emoções e entender que o fracasso não... Tem horas que você vai fracassar na tua jornada. Imagina, se você empreende 60, 70 anos, amor, tu acha mesmo que quando a gente pega, né, cases de sucesso, tu sempre vê fracassos nas histórias, sempre tem... Fracassei, não deu certo, fiz esse negócio, tive que fechar. Mas o que é a mente deles? Não desisto. Eu fracasso para mim, mas eu não me preocupo com o externo, com o que os outros vão dizer, e eu simplesmente levanto a cabeça e vamos lá. Aprendi, errei, mas vamos levantar e vamos continuar fazendo o que tem que ser. É aquela coisa, né? As pessoas falam assim, eu tenho medo de falar em público. Ninguém tem medo de falar em público. As pessoas têm medo de falhar em público. Se tu fala aqui de 2, qual é o problema de falar para 10, falar para 200? Não tem problema de falar. Tu tem medo de falhar em público. Então, essa questão da oratória, a gente traz a mesma coisa para o negócio. O que eu tenho, na verdade, medo é de falhar, do que os outros vão dizer, do que os outros vão pensar, o que eu vou fazer agora. Se tu tirar isso da frente, que é muito difícil, mas se tu tirar isso da frente, nossa, fica tão mais leve. E o mais engraçado é, amor, eu tenho medo de falhar, sabe para quem? Para as pessoas que estão mais próximas de mim. Normalmente, o nosso medo de falhar é para a família, para os nossos amigos, para o nosso círculo de convivência, que vem esse medo. Mas e aí? Mas não são as pessoas que deveriam te apoiar? Então, olha como trabalhar o interno precisa ser trabalhado para que você não sofra com isso. E sim, olha... Né, porque tem muito aprendizado. A gente fala, né, quando a gente teve que fechar uma das nossas operações, a gente perdeu muito financeiramente, mas a gente aprendeu muito, né? A nossa mentalidade mudou muito, as nossas emoções, o como lidar com aquilo foi muito importante. É bom perder? Não, não é. Mas, às vezes, foi necessário para acelerar o nosso amadurecimento. Então, e aí, diante daquela situação, ergue a cabeça e vamos continuar, porque a gente não perdeu a nossa fé. Aquilo ali, a gente não fez a gente perder a nossa fé em fazer negócio, em empreender, em ajudar as outras pessoas. Isso a gente não perdeu, né? Então, é sempre importante olhar para o cenário e extrair isso. E, amor, se tu pudesse olhar aqui na câmera para um dono de negócio de alimentação que está aqui nos ouvindo e que está estagnado, que talvez já está até no caminho aí mais de dar quebra por causa dessa mentalidade, cheio de dúvida, cheio de não acreditar nas coisas, o que tu falaria para ele aí para destravar a prosperidade na vida dele? Primeiro, pergunte para você, qual é o teu maior medo hoje? Boa. Dentro dessa resposta, você vai descobrir o que é o teu interno. Dentro do teu interno, por exemplo, qual é o teu maior medo hoje? O medo do julgamento das pessoas. Aí você faz a pergunta, quem é que me julgava lá atrás que me afeta hoje? Então, eu sempre fui muito julgado, criticado, aquela criança que nunca vai dar certo, não faz nada direito. Isso ainda te alimenta internamente? Isso é um dos exemplos. Então, você fazer essa pergunta, qual é o teu maior medo? O meu medo é o medo de quebrar financeiramente. Você passou por muitas necessidades lá atrás? O que isso ainda está afetando o teu emocional para não evoluir hoje? Então, fazer essa pergunta, pega e escreve qual é o teu maior medo. Dentro desse teu maior medo, se pergunta, o que tem a ver com a minha infância e que eu ainda estou carregando esse medo?
porque está sempre relacionado, né, amor? Eu sempre falo isso e realmente Eu achei que tu dava uma palavra de motivação, vai lá, você pode e tal. E aí tu tá falando pra ele lá internamente, fazer o difícil, né? Fazer o difícil. É porque só eu falar uma palavra de motivação, a pessoa não vai resolver. Sim. Então, de motivação, hoje a gente abre, né, qualquer vídeo aí tem para motivar. Mas o que você Mas a motivação é que nem, tipo, fumaça, ela passa rapidinho, ela né? passa. Agora, se eu ir para a raiz e me perguntar por que esse medo me atormenta tanto e o que ele está ligado com o que eu já passei na minha vida lá atrás. E isso está me carregando ainda, e eu não consegui ainda ressignificar o que aconteceu lá atrás. E aí o próximo passo é, mas você hoje não é mais aquela, né, aquela criança, aquele adolescente, ou aquela situação que aconteceu lá atrás, você mudou, e aí por que você não ressignifica isso? Peraí, eu vou dar um novo sentido. Não, mas hoje eu tenho muito mais capacidade. Hoje eu vou... Aí vem a motivação, que eu ergo a minha cabeça e digo, não, eu posso, eu consigo, eu vou além, eu vou alimentar a minha fé, eu vou tirar esses medos e vou trabalhar para que eu me alimente com fé, com coragem. Eu vejo que a maioria das pessoas, elas são bebês emocionais pro resto da vida. Nunca amadurece emocionalmente. Então, por exemplo, hoje, né? Nesse dia de hoje aqui, que a gente está fazendo esse podcast, nesse atual cenário, de toda a trajetória que a gente já tem, 13 anos empreendendo, beleza. A gente já tem uma maturidade muito maior do que a gente tinha lá no começo. Sim. Sim, mas eu ainda não estou pronto. Para os próximos níveis que a gente vai avançar, a gente ainda precisa subir novos níveis de maturidade. E eu vejo que as pessoas estagnam. Tipo assim, não, já tá bom, já aprendi, já sei. E aí quer avançar, mas não avançar no emocional. E aí que não faz sentido. E quando tu fala que as pessoas são bebês emocionais, dá para ver tão claro que são bebês, porque o comportamento é grita, chorar, chora, esperneia. Exatamente. Chora, grita, reclama, murmura. É exatamente o que um bebê faz. Chama atenção, se faz de vítima, de coitadinho. Nossa, essa é forte, hein? Essa aí vai dar corte, Bruna. Exatamente. Esse é o bebê. E aí você pensar, não, agora então, desde eu passar para a fase de ser uma criança, que eu já consigo entender um pouquinho o que acontece comigo. Gente, e o emocional da gente é uma fase que nem quando a gente nasce. Vai ter aquela fase que você olha internamente e você já... Opa, eu consigo associar aqui algumas coisas. Agora eu começo... Criança, qual que é a fase? Começa a ter mais entendimento. Sai do leite, vai para papinha. Vai para papinha. Da papinha vai para o alimento sólido. Exato. Tu começa a entender o teu organismo, as tuas emoções, tu começa a entender o teu corpo, tu começa a parar de ser aquele, né, o infantil, a criança. Aí vem o quê? O adolescente. Parece que pega tudo que é de bebê, de criança, e volta e vem a rebeldia. Não, porque esse negócio aqui já não dá mais, porque eu não aguento mais. Aí chega batendo a porta, fala mal com os funcionários, trata de qualquer jeito, a esposa dentro de casa, os filhos... Rebelde. Né? Exatamente isso que acontece. Aí depois começa a acalmar e começa a ver que, peraí, se eu não mudar, não vai mudar nada. Só que isso não é com idade, né? Que nem, por exemplo, todo mundo... Não importa que se tu continua com a atitude de adolescente, mas tu vira adulto. Mas a tua atitude fica. Agora que a gente falando do emocional, do empresarial, tem gente que não chega nem na adolescência, tem gente que continua bebê ou continua criança, não chega na maturidade nunca. Exato. E tem negócio há 10 anos, 20 anos, 30 anos e continua bebê emocional. Então, ou você olha para isso e começa a dar novos significados, porque só tem um jeito de você transformar esse teu emocional, é ressignificando, mudando aquilo que aconteceu com você e colocando novas histórias, buscando novas experiências e se conectando com pessoas que já passaram. Sim. Eu acho que quando você ouve... a gente gosta muito, né, amor, de buscar histórias que nos inspiram, donos que deram muito certo, empresas que vêm crescendo, porque aquilo nos alimenta a entender que, cara, mas se ele pode,
eu também sou um ser humano, eu também posso. O que ele faz que eu preciso fazer? A modelagem é muito importante, estar perto de pessoas que nos auxiliam a buscar uma mentalidade que vai nos fazer crescer e não ficar perto de pessoas que estão ali também, bebês emocionalmente, e que daí viram uma murmuração, uma reclamação o tempo inteiro. Sim. E aí até é gostoso, né? Porque Sim. é mais fácil, tu se acomoda. Ah, para ti tá difícil? Para mim também tá. Então vamos reclamar aqui junto e se torna algo agradável. Mas não é o que vai te fazer chegar mais longe. Né? Muito bom. Espero que esse episódio você tenha aguentado ficar até o final, aguentado no sentido de confronto, que a gente trouxe algumas coisas aqui que mexe, né? E muitos resolvem sair antes porque não querem continuar ouvindo. Então, se você ficou até aqui, coloque aqui pra gente nos comentários qual que foi o principal insight, qual que foi a virada de chave do que a gente trouxe aqui no episódio de hoje, que fez muito sentido aí para você e que você vai começar a aplicar, a mudar para, de fato, não ser um dono que quebra, não ser um dono que estagna e sim ser um dono que cresce e prospera aí no teu negócio de alimentação. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.